Bem, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo, né? Então, vamos iniciar aqui o estudo, né, do cálculo de campos elétricos. Então, nós já vimos aí que uma determinada carga elétrica, ela emana no espaço, né, o que nós chamamos de um campo elétrico, um campo eletrostático. E esse campo eletrostático, ele tem efeitos sobre outras cargas elétricas, né? Na verdade, a eletrostática é a parte mais abstrata que nós estamos estudando aí em Física 3, tá? E é justamente a parte que os alunos têm mais dificuldade, justamente por causa dessa abstração, tá? Deixa eu tirar essa tela aqui. Então, o que eu vou fazer nessa aula é mostrar quais são os elementos que nós vamos utilizar para cálculo de campos elétricos, de corpos carregados, de tal modo que esses corpos eles tenham uma forma qualquer, porque nós sabemos calcular qual o campo eletrostático de uma carga só. Tá? Mas quando você tem um objeto extenso, né, um objeto que tem uma forma, e esse objeto está carregado, o campo elétrico que ele emana pode ser muito diferente daquele de uma carga pontiforme. Tá? Então essa aula lá vai ter duas partes. Então, por enquanto eu só preparei essa primeira parte que vocês já tinham lá no AVA 3. Tá? Eu vou preparar nessa semana, eu vou preparar a segunda parte, que provavelmente eu vou passar para vocês na outra semana ou nas demais aulas. Tá? Então vamos lá. Então vamos supor, né, que eu tenho aí uma certa distribuição de cargas. Então o que é uma distribuição de cargas? Uma distribuição de cargas uma certa quantidade de cargas e essas cargas estão aí espalhadas, distribuídas numa região aí do espaço. Tá? No caso aqui, eu tenho o que se chama uma distribuição discreta de cargas. Tá? O que é uma distribuição discreta? É quando você tem cargas isoladas. Então, eu tenho essa carga, né, uma carga pontiforme, tá? Eu tenho uma outra carga pontiforme, uma outra carga pontiforme. Elas estão aí, de certo modo, aí, separadas. E numa distribuição discreta, você consegue contar as cargas ou separar as cargas facilmente. O número de cargas ele é finito. Nós podemos separar o efeito de cada carga. Então, eu tenho o efeito da primeira carga, o efeito da segunda carga, etc. Até a enésima carga. Nós vamos rotular as cargas por números. Q1, Q2, Q3, Q4. Cada uma dessas, nós vamos imaginar que é uma carga pontiforme. Tá? E nós sabemos que cada carga dessa produz um campo ao redor dela. Então, ela emana aí uma entidade que nós vamos chamar de campo eletrostático. E esse campo ele é invisível, você não vê esse campo. Tá? Então, essa carga 1, tá? Ela ao redor dela então produz esse campo. Nós queremos saber qual o efeito da carga 1 num certo ponto do espaço. Aqui eu estou tratando no sistema de coordenadas tridimensional, x, y, z. Tá? Então, P é um ponto nesse espaço. Tá? A carga Q1 ela está aqui. Então, eu quero saber qual o efeito que a carga 1 vai proporcionar eletrostaticamente nesse ponto P. Tá? Então, nesse caso aí, nós vamos ver aí qual o campo de uma carga pontiforme. Tá? Então, a carga Q1, tá? A carga Q1, ela vai produzir nesse ponto aqui um campo eletrostático E. Tá? Esse campo eletrostático, ele depende lá da constante eletrostática. Lembre-se que nós escrevemos a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, como esse fator aqui, 1 sobre 4πε0. Tá? Então, nós, em vez de tratarmos os problemas da eletrostática usando K, 9 vezes 10 a nona, nós tratamos usando essa permissividade elétrica do vácuo. Tá? Esse ε0 que vale, né, se vocês lembram, 8,854 vezes 10 a menos 12 nas unidades específicas aí que você precisa. Tá? Por que se faz essa substituição? Porque quando uma carga ela irradia, ela emana no espaço um campo eletrostático,
esse campo ele vai se diluindo no espaço. Quanto mais longe você está da carga, mais, você pode imaginar, mais o campo ele é diluído, certo? E essa diluição vai ocorrer em superfícies esféricas, concêntricas. Tá? Então, ao redor da carga, você pode desenhar superfícies esféricas e esse campo eletrostático ele vai se diluindo nessas superfícies esféricas. Quanto maior a esfera, maior a diluição. Né? Então, nós sabemos que a área de uma superfície esférica é 4πr². Então, para aparecer nessa equação o fator 4πr², nós reescrevemos a constante eletrostática desse jeito, para que apareça o fator aqui associado aí ao raio da esfera. Né? Então, vocês sabem que tanto a lei de Coulomb quanto o campo de uma carga elétrica, ele decai aí com o quadrado da distância, depende do inverso do quadrado da distância. Tá? Então, uma carga Q, ela vai produzir numa distância R esse campo aqui. Tá? E esse campo ele é vetorial. Tá? Então, a carga 1 vai produzir o campo elétrico dela. Né? E esse campo vai depender aí dessa distância, desse raio vetor aqui, que nós vamos chamar de R. Então, para a carga 1, eu tenho até o ponto P uma distância 1. Tá? E essa carga vai produzir, nesse ponto aqui, um campo elétrico. Né? Então, esse campo, esse vetorzinho em amarelo, tá? Ele tem que ficar aqui, ele está na mesma linha de ação que esse raio vetor. Tá? Se a carga é positiva, tá? O vetor campo elétrico aqui, o E1, ele vai apontar na direção do R1. Se a carga é negativa, o E1 é contrário a R1. Então, ele vai ter um sentido aqui oposto. Tá? Então, o campo elétrico ele vai atuar na direção da linha radial. Então, esse R chapéu nós chamamos de versor, né? E esse versor ele indica qual é a orientação do campo em relação à linha radial. Ou está a favor, se a carga é positiva, ou está contra, se a carga é negativa, vai ter um sinal menos aqui, vai ser contrário. Tá? Então, para a carga 1, você tem, né? Então, nesse ponto P, você tem o campo elétrico E nessa distância R. Tá? Então, o campo produzido aqui depende dessa distância. Agora eu me pergunto, tá? Se uma carga faz isso, o que acontece se eu juntar todas as cargas? Qual o efeito eletrostático do campo produzido por todas essas cargas nesse ponto? Então eu vou ter que fazer uma soma desses efeitos. Então a carga 2, por exemplo, ela vai produzir aí um campo 2, né? Ela está a uma distância R2 do ponto P e ela vai produzir o campo dela. Tá? A carga 3, por exemplo, vai ter a sua distância e vai produzir o seu campo. Né? E assim por diante. A carga 4, né? Deixa eu ver, não está indo. A carga 4 vai ter a sua distância, né? E vai produzir o seu campo. Então, nós vamos ter o campo aqui de cada carga e a ideia é você juntar todos esses campos e vejam que esses campos são vetores. Então, o que vai acontecer aqui é que você vai ter uma soma de vetores, uma soma vetorial desses campos e o campo total, tá? Vai ser E1 mais E2 mais E3 mais E4. Né? Para cada carga, para cada iésima carga, você vai ter o iésimo campo. Então, a carga 1 vai produzir o E1, carga 2 vai produzir o E2, carga 3, E3, etc. Tá? Então, você vai calculando sempre aqui como o campo da carga pontiforme. Tá? E o campo total ele vai ser dado aí, então, pela soma vetorial desses vetores individuais. Aí. E1 mais E2 mais E3 mais E4, isso vai me dar o campo total E, que nós vamos escrever aí como a superposição desses campos de carga pontiforme individuais. Tá? Então, por que os alunos têm muita dificuldade nessa parte? Porque essa soma é uma soma vetorial. Então, ela já é difícil em si e essa dificuldade ela vai se manifestar de que forma? Tá? Vai se manifestar dependendo da complexidade geométrica do problema. Então, aqui, por exemplo, eu desenhei cargas no espaço. Esse já seria um problema bastante complicado, tá? Porque para você tratar vetores no espaço, a matemática que você precisa
já é mais elaborada, já não é tão simples, tá? Na verdade, vocês fizeram Física 1, né? Em Física 1, eu não lembro se vocês fizeram, vocês não fizeram comigo, a maior parte, alguns fizeram, outros não, né? Mas em geral, em Física 1, nessas disciplinas, você vê os problemas no plano, tá? No espaço já fica um pouco mais complicado, tá? Depois, se vocês quiserem saber mais sobre tratamento de vetores no espaço, eu posso fornecer referências para vocês aí, se vocês quiserem saber mais, tá? Então, esse cálculo aqui ele é bastante difícil, porque é uma soma vetorial, tá? Então, essa soma vetorial ela vai ficar mais complicada quanto maior a complexidade geométrica do problema. Então, para diminuir essa complexidade geométrica, muitas vezes nós não vamos trabalhar no espaço e sim no plano, tá? Vai ficar muito mais fácil. Então, problemas planares. E também nós vamos trabalhar aí com poucas cargas, né? Você pode trabalhar aí por exemplo, você vai começar aí com 2 cargas, que é o que nós vamos fazer nessa aula, tá? Depois nós vamos trabalhar com 3 cargas, 4 cargas e assim por diante. Quanto mais cargas você tiver, mais difícil vai ficar, tá? E aí, dependendo da disposição geométrica dessas cargas, você vai ter aí uma dificuldade diferente. Então, por exemplo, você poderia querer resolver esse problema aqui, tá? Quando as cargas elas formam aí, por exemplo, um triângulo um triângulo no espaço, um triângulo no plano, ou as cargas formam um pentágono no plano, né? Ou as cargas elas são vértices de uma estrutura cúbica, por exemplo, tá? Então, cada um desses problemas vai ter uma dificuldade inerente, né? Quanto maior a complexidade geométrica, maior a dificuldade no cálculo, tá? Então, é isso que vocês podem entender, tá? Então, se eu for somar o campo de cada uma dessas cargas, Q1, Q2, Q3, cada uma delas vai ter um campo, E1, então vai ser dado por esse fator aqui, com 1 substituído no lugar do índice I. E2, mesma coisa, tudo eu vou colocar aqui, né, todos os fatores eu vou colocar um índice 2 aqui, Q2 sobre R2 ao quadrado, Q3 sobre R3 ao quadrado, Q4 sobre R4 ao quadrado, até a última carga, até a enésima carga, tá? Aqui nós vamos imaginar que para uma distribuição discreta, o número de cargas ele é finito. Eu tenho uma quantidade de cargas que eu posso contar, e cada uma dessas cargas é pontiforme em si, tá? Então, como cada um desses campos individuais é o campo de uma carga pontiforme, e o campo da carga pontiforme, cada um desses campos, ele vai ter esse fator aqui, 1 sobre 4π epsilon 0, então todos esses Z's, eles vão ter esse termo aí, 1 sobre 4π epsilon 0. Então, eles vão ter em comum, eu posso colocar nessa soma aqui, eu posso colocar em evidência, tá? E o que eu vou somar, quando eu fizer essa superposição de campos, o que eu vou somar é só esse fator aqui, que vai multiplicar a constante eletrostática. Então, eu vou realizar uma soma, essa soma vai começar no primeiro termo, em E1, e vai até o enésimo termo para me dar EN. Então, eu vou fazer Q1 sobre R1 ao quadrado na direção do R1, mais Q2 sobre R2 ao quadrado na direção do R2, etc. Você vai ter que fazer essa soma, e o que tem que tomar cuidado nessa soma é que ela é uma soma vetorial, que dá o caráter vetorial, é justamente esse vetor unitário aqui, que é a direção dessa linha que liga o ponto da carga até o ponto de medida. Tá? Ok? Então, aqui essa expressão ela ainda está simplificada, eu estou tratando essa distância aqui dessa maneira, tá? Mas eu poderia, por exemplo, tratar esse vetor aqui, esse R1, R2, R3, eu poderia tentar reescrever ele a partir da origem, tá? Então aí ficaria um pouquinho mais complicado, tá? Ok? Não sei se vocês têm alguma pergunta, se quiser se manifestar ao longo da explicação, aí pode entrar no áudio aí que não tem problema, tá? Eu paro aqui e explico, certo? Vamos lá. Agora nós temos um outro problema um pouco mais complicado, onde eu tenho muitas cargas, tá? Quando você tem muitas cargas, já ficaria difícil fazer essa análise que nós fizemos aí
para a distribuição discreta. Então, na distribuição discreta, nós temos poucas cargas, né? 10, 100, aí, sei lá, 1000 cargas, não muito mais que isso. Tá? Se você tem muitas cargas, tá? Vamos supor aí, 100 mil pontos de carga ou mais, já fica difícil contar. E aí você vai tratar todas essas cargas aí como uma massa contínua de carga. Não no sentido de massa ordinária, mas sim como uma substância carregada, uma substância contínua carregada. Tá? Então nós vamos chamar isso de distribuição contínua de cargas. Então a carga elétrica, a carga Q, né? Uma certa carga total, ela vai se distribuir numa certa região do espaço. Nós vamos chamar essa região de ômega. Tá? Esse ômega, né, em geral, ele vai ser definido aí pelo corpo que recebe essas cargas. Então, por exemplo, você pode carregar aí, sei lá, uma superfície esférica, uma bola de metal, você pode carregar com cargas elétricas. Então, a região espacial que vai conter essas cargas vai ser uma esfera. Tá? Ou, por exemplo, você pode carregar uma chave de fenda, né, com cargas. Né? E dessa maneira, aqui a região do espaço seria uma chave de fenda. Tá? Então, numa distribuição contínua, você tem muitas cargas, de tal modo que você não consiga contar essas cargas individualmente. Tá? Nesse caso, o que nós vamos fazer para tratar esse problema, nós vamos dividir essa região em pedaços. Então, eu vou dividir esse corpo aqui carregado em pedaços, em caixinhas. E cada caixinha dessa vai ter uma certa quantidade de carga, que não é a carga total, mas sim uma parte só dessa carga total, que nós vamos chamar de ΔQ. Então, ΔQ é a parte da carga total que está nesse pedaço aqui, numa região que eu desenhei aqui como um cubo, aqui pode ter qualquer forma, na verdade. Então, nessa região eu tenho só uma parte da carga total. Tá? Então, eu posso me perguntar, qual é o campo eletrostático produzido por toda essa distribuição de cargas, essa distribuição contínua de cargas? O campo que é produzido aqui. Tá? Bom, eu sei calcular qual o campo de uma carga pontiforme. Para carga pontiforme eu tenho uma fórmula. K vezes Q dividido por R ao quadrado. Né? Então, a partir dessa fórmula eu consigo calcular o campo de uma carga só a uma distância R do ponto de medida. Tá? Mas, como eu dividi essa distribuição contínua de cargas, eu dividi em pedaços, em cubos, vejo que para um cubo grande desse, é muito difícil calcular qual é o campo que ele produz, porque um cubo ele tem uma forma, ele não é pontiforme, ele tem um formato finito, aí, um tamanho finito. Então, ainda para um cubo aí, de um tamanho considerável, fica difícil você calcular qual é o campo desse cubo aqui. Então, o que nós vamos fazer, né, é reduzir o tamanho desse cubo, tá, para até um tamanho bem pequeno. Tá? Então, nós vamos chamar de um elemento de carga essa porção de carga que está nessa região finita aí. Então, ΔQ. Essa carga ΔQ vai produzir no ponto P um certo campo ΔE. Tá? O campo total que você vai ter aqui vai ser E, que é produzido pela carga total E distribuída em toda a região. Tá? Mas esse pedacinho de carga aqui, né, esse pedaço de carga ΔQ, ele vai produzir uma parte do campo total. Eu ainda não sei calcular essa parte do campo total, porque essa caixa ela tem um tamanho, ela é finita. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir essa caixa para uma caixa muito pequena, tá? Que eu desenhei ela ainda com um certo tamanho, mas ela vai ser reduzida até um tamanho bem pequeno, infinitesimal em princípio, tá? E dentro dessa caixa de tamanho infinitesimal, eu tenho um infinitésimo de carga, um elemento infinitesimal de carga dQ, tá? E esse campo dQ, e essa carga dQ, tá? Ela vai produzir
tá? Uma carga infinitesimal vai produzir uma parte infinitesimal do campo total, tá? Como a carga infinitesimal ela vai agora ser assumida aí como ocupando uma região muito pequena do espaço, como um ponto, esse elemento infinitesimal de carga nós vamos assumir que ele é uma carga pontiforme. Então, a carga pontiforme vai produzir um certo campo nesse ponto aqui. Tá? Então, nós sabemos que o campo da carga pontiforme é 1 sobre 4πε0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado na direção radial. Esse é o campo de uma carga que é um ponto. Tá? A nossa carga pontiforme é dq, é um infinitésimo de carga. Então, no lugar desse Q aqui, nós vamos colocar um dq. Se aqui desse lado da equação aparece um diferencial d, né, no caso aqui dq, do outro lado da equação eu também vou ter um diferencial d. Tá? Então, se aqui aparecer um d de diferencial, do outro lado também eu tenho que ter um diferencial. Tá? Então, um diferencial de carga, um pedacinho pontiforme de carga, produz aí uma parte infinitesimal do campo, um pedacinho do campo total, que tem aí a expressão de uma carga pontiforme, o campo de uma carga pontiforme. Se você quiser o campo total, você vai ter que somar o campo de cada um desses pedacinhos. Então, esse pedaço de carga, esse pedaço de carga infinitesimal vai produzir nesse ponto um campo que é D. Para você obter o campo total, você vai ter que somar o campo de todos esses pedacinhos. Tá? Então, essa soma, na verdade, veja que você vai criar nessa região ômega aqui, você vai criar muitas caixinhas dessa. Tá? E se essa caixinha ela tem um tamanho finito, ela tem um tamanho grande, vamos supor, você não vai precisar muitas caixas. Por exemplo, se ela tivesse um certo tamanho, você precisaria, por exemplo, aqui 10 caixas. Se você fizer a caixa menor, você vai precisar, sei lá, 50 caixas para preencher essa região. Se fizer ela menor, você vai precisar 1000 caixas, etc. Tá? Então, dependendo do tamanho desse elemento de carga aqui, desse elemento de carga ΔQ, você vai precisar uma certa quantidade de cargas para preencher essa região total. Tá? Então, a ideia é você fazer o tamanho dessas caixas, o tamanho desses elementos de carga ΔQ ir para zero. Tá? E dessa maneira, esse elemento de carga finito, ele vai se tornar um elemento de carga infinitesimal, dq. Tá? Além disso, né, a quantidade de cargas que você vai precisar, conforme você vai diminuindo o tamanho de cada caixa, a quantidade de cargas que você vai precisar vai tendendo para o infinito, vai aumentando progressivamente. Então, se você vai diminuindo o tamanho das caixas até você ter uma carga infinitesimal, tá? Você vai precisar de um número infinito de cargas infinitesimais para preencher toda essa região. Tá? Então, o que nós vamos fazer é somar o campo de todas essas cargas, tá? O campo de carga pontiforme de todas essas cargas, e você vai ter um limite de uma soma infinita. Então, o limite de uma soma infinita, pelo cálculo, né? Isso aqui seria a definição da integração de Riemann. Né? Não sei se vocês já estudaram aí em cálculo 2, né? Que você estuda a integração. O limite de uma soma infinita, tá? Uma soma infinita de coisas infinitesimais é o que nós chamamos de integral. Tá? Então, nós vamos integrar esse elemento de carga. Tá? Então, o que significa integrar? É você fazer a soma infinita de todos os campos individuais desses campos de carga pontiforme. Então, cada carga pontiforme dessa, cada elemento de carga dq, produz uma parte infinitesimal do campo, um diferencial do campo. Tá? E aí você vai somar para todos os elementos infinitesimais de carga, para cada um deles você vai ter um diferencial de campo e você vai fazendo uma soma. Veja que a integral aqui é um S distorcido, é um S de soma, uma soma infinita. Tá? Então a soma infinita desses elementos diferenciais vai me dar o campo total E produzido nesse ponto.
Tá? Então, nós vamos colocar nessa integral aqui, então, o campo elétrico total é a integral dos diferenciais do campo elétrico. Veja que aqui, na verdade, o símbolo de integração, a operação de integração, ela é operacionalmente inversa à operação de diferenciação. É por isso que se chama cálculo diferencial integral, porque a derivada, a diferenciação, ela é uma operação e para você fazer a operação contrária, você faz a integração. Tá? Então, a integral mata operacionalmente o diferencial e você tem o campo elétrico total. Tá? Então, substituindo aqui no lugar desse DE, o campo de uma carga pontiforme, um elemento de carga infinitesimal, nós vamos ter que, para fazer o cálculo de uma distribuição contínua de cargas, você tem que fazer essa expressão aqui. Tá? Então, 1 sobre 4πε0 é uma constante, vai sair da integral. Tá? E o que você vai integrar vai ser esse termo aqui, e esse termo ele é direcional, ele depende da linha aqui que você está considerando. Então, para esse elemento de carga, você tem essa linha. Mas se você escolher um outro elemento de carga, por exemplo, aqui embaixo, tá? Você vai ter uma outra linha. Tá? Então, o que vai acontecer aqui é que isso aqui tem uma orientação. Né? E essa orientação vai depender da posição que o elemento infinitesimal de carga está nessa região toda. A integração ela tem que ser realizada de acordo com os limites dessa região aqui. Tá? Você vai ter que integrar em todos os lugares aqui. Ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Vocês podem perguntar aí conforme precisar. Depois eu vou disponibilizar. Vocês já têm esse vídeo lá no AVA, né? Mas vocês podem assistir aí quando precisar. Tá? Eu vou trocar depois, eu vou trocar pelo áudio novo. Espero que não fique com erros como ficou o último. Tá? Bom, então nós vamos tratar aí, vamos fazer o cálculo de do campo elétrico para um caso bem simples, para uma distribuição discreta aqui. Então, nessa distribuição discreta, que nós vamos chamar de dipolo, eu só tenho duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa. Essas cargas elas estão separadas aqui por uma certa distância. Tá? Então, lembre-se disso, um dipolo corresponde a um par de cargas, uma positiva e uma negativa, separadas aí por uma pequena distância. Tá? O campo que nós vamos calcular, tá? Vejo que eu poderia calcular o campo elétrico em qualquer ponto dessa região aqui, tá? Em qualquer ponto desse plano. Mas esse é um cálculo um pouco mais difícil, nós não vamos fazer aqui por enquanto. Tá? O que nós vamos fazer vai ser calcular o campo elétrico ao longo dessa linha aqui, que nós chamamos de mediatriz. Tá? Então, é uma redução do problema total, tá? Mas por essa estratégia você consegue fazer aí, tá? O padrão de campo elétrico ao redor desse par de cargas, desse dipolo, fica desse jeito aqui. Quando você, por exemplo, está nesse ponto aqui e você coloca nesse ponto uma carga teste, lembre-se que a carga teste ela é uma carga positiva. Tá? A carga positiva ela vai ser repelida pelo campo da carga positiva, então ela vai sofrer uma repulsão dessa, mas ao mesmo tempo ela vai ser atraída pela negativa. Então o efeito total de uma e da outra é que a carga teste ela vai ser repelida pela carga positiva e ao mesmo tempo vai ser atraída pela carga negativa. Tá? E quando você vai fazendo isso de ponto a ponto e vai somando as forças de atração e repulsão, a força de repulsão da carga positiva e a força de atração com a carga negativa, você vai obtendo esse padrão aqui, um padrão de linhas de campo. Tá? Então, as linhas de campo de um dipolo têm esse formato aí que vocês estão vendo. Tá? Elas seriam, quando você fala em linhas de campo, você pode pensar que essas linhas de campo são o caminho que uma carga teste seguiria caso fosse posicionada aqui. Então, por exemplo, se você colocar uma carga teste aqui, a tendência dela é seguir essa linha aqui e vir aqui até a carga negativa. Ou se eu colocar uma carga teste aqui, por exemplo, ela vai seguir essa linha e vai para a carga negativa. Tá? Então, nós vamos calcular o campo elétrico desse problema do dipolo só nessa linha mediatriz. Tá?
Depois, né, você pode fazer o cálculo do campo elétrico em qualquer ponto desse plano. Mas aí, desse jeito que eu estou ensinando nessa aula, fica um pouco difícil. Tá? O mais fácil é quando você utiliza a definição de potencial elétrico. Né? O cálculo fica mais simples, né? Não muito mais simples, mas fica bem mais simples do que você tentasse fazer na raça pelo campo elétrico. Pelo potencial fica mais fácil. Tá? Nós não vamos fazer agora o potencial eletrostático, nós vamos ver mais adiante aí no semestre. Ok? Então tá. Então vamos aqui a um dipolo. Né? Então vamos calcular o campo de um dipolo elétrico. Eu tenho um par de cargas, uma carga positiva Q1 e uma carga negativa Q2. Essas duas cargas elas estão separadas por uma distância. Tá? Eu vou colocar essas cargas num plano, né? Nós vamos calcular o que vai acontecer nesse plano, no plano XY. Tá? E eu vou calcular qual o campo dessas duas cargas num certo ponto, num ponto P. Tá? Esse ponto P ele está a uma distância a partir dessa origem aqui. Nós vamos medir essa distância aqui como x. Tá? Aqui ficou meio pequeno. Tá? X é a distância do ponto até a origem, ou seja, x é a coordenada desse ponto aqui. Tá? E nesse ponto nós vamos ter, cada carga aqui vai ter um campo eletrostático, né, que ela vai produzir nesse ponto. Tá? Então, entre as cargas existe uma distância de separação. Essa distância nós vamos chamar de 2A. Por que 2A? Porque da carga 1 até a origem eu vou ter uma distância A. Tá? E da carga 2 até a origem também eu vou ter uma distância A. Tá? Então, nós vamos usar essa geometria aí para resolver o problema. Tá? Então, qual o campo que a carga 1 produz no ponto P? Então, esse campo vai depender dessa linha de ação aqui, dessa distância R1. A distância da carga 1 até o ponto P. Tá? E dessa maneira, tá, vejo que a carga é positiva, tá? O campo que emana dela se afasta da carga positiva. Então, se você colocasse nesse ponto aqui uma carga positiva de teste, a tendência dela seria se afastar da carga do dipolo, da carga positiva do dipolo. Ela tenderia a se afastar para lá. Então, ela vai sofrer a ação de um campo elétrico que aponta nessa direção. Tá? Esse seria o campo da carga E1. Mas nós também temos o campo da carga E2. O campo da carga E2 vai depender dessa outra distância aqui que nós vamos chamar de R2. Tá? Mas essa carga ela é negativa. Quando você colocar uma carga teste aqui no ponto P, essa carga teste por definição é positiva, quando você colocar essa carga, ela vai ser atraída pela carga negativa, ela vai seguir o caminho contrário, né, o sentido contrário desse vetor R2. Então ela vai para cá. Então nós vamos definir que essa carga Q2 produz nesse ponto um campo elétrico E2. Tá? Então a carga 1 produz no ponto P um campo 1 e a carga 2 produz no ponto P um campo 2. Eles têm essa direção justamente porque uma carga é positiva, o campo se afasta dela, e a outra carga é negativa, o campo se aproxima dela. Tá? E vejam que nesse problema nós vamos colocar as cargas nesse plano de maneira simétrica. Então essa distância aqui vai ser A e a distância aqui embaixo também vai ser A. Tá? De modo que o problema ele vai ter uma certa simetria. O campo total produzido por esse dipolo vai ser o campo da carga 1 mais o campo da carga 2. Nós vamos fazer a superposição desses dois campos, E1 mais E2. A soma vetorial desses campos vai me dar o campo total E. Tá? E eu sei que o campo de cada carga é dado dessa maneira. Então, cada carga aqui, a carga Q1 e a Q2, nós vamos supor que elas são puntiformes. Tá? Então, a carga Q1 vai produzir esse campo E1. 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R1 ao quadrado. Então, Q1 é o valor dessa carga. R1 é essa distância aqui, o módulo desse vetor aqui. A mesma coisa para a carga 2, o campo E2, ele está associado ao valor da carga 2, tá? Vezes a constante eletrostática, dividido por essa distância ao quadrado. Aqui nós vamos considerar que R1, a distância R1, é igual à distância R2. Os vetores são diferentes, porque o R1 está apontando para baixo,
O R2 está apontando para cima. Mas o módulo desses vetores, ou seja, o tamanho dessa flecha, é o mesmo. Tá? O comprimento do vetor, o módulo dele é o mesmo. Então, nós vamos ter simetria aqui. Então, aqui vai ser A e aqui vai ser A. Aqui vai ser R1, que vai ser igual a esse R2 que está aqui. Tá? Além disso, no dipolo, a carga 1 ela é uma carga positiva e a carga 2 é uma carga negativa. Nós vamos imaginar que o valor, o módulo da carga, ele é o mesmo. Se aqui tem mais 200 microcoulombs, aqui embaixo nós vamos ter menos 200 microcoulombs. Se em cima tem mais 60 milicoulombs, aqui embaixo vai ter menos 60 milicoulombs. Então, a carga 1 ela vai ter um sinal positivo, mais que, e a carga 2 vai ter um sinal negativo, menos que. Nesse problema aqui, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós vamos usar a geometria desses triângulos aí. Então, aqui tem um triângulo, aqui embaixo tem o mesmo triângulo, só que virado, né, de cabeça para baixo. Então, nós vamos aplicar nesse triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Vocês sabem pelo teorema de Pitágoras que a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então, esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado me dá R1 ao quadrado. Tá? A mesma coisa embaixo. X ao quadrado mais A ao quadrado vai me dar R2 ao quadrado. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras desse jeito. Veja que esse R ao quadrado ele vai aparecer tanto aqui quanto aqui. Tá? E aqui também você pode extrair quanto vale o R, né? Tirando a raiz. Né? Se eu quiser extrair o R daqui, eu tiro a raiz desse lado e a raiz desse lado. Né? Então, você fica aí com R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais A ao quadrado pela aplicação do teorema de Pitágoras. Tá? As cargas vão ser opostas, Q1 vai ser mais Q, Q2 vai ser menos Q. Então, nós vamos substituir esse R ao quadrado, tanto para 1 quanto para 2, aqui e aqui, e o valor das cargas, Q1 e Q2, certo? Uma é positiva e a outra é negativa. Então, nós vamos ter o seguinte, né? Então, o campo E1 vai ser mais Q e o campo E2 vai ser menos Q. Embaixo aqui vai a distância R1 ao quadrado. Embaixo aqui vai a distância R2 ao quadrado. Mas nós sabemos que R ao quadrado é x ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? X ao quadrado mais A ao quadrado. Porém, apesar dessa parte aqui ter ficado Q sobre x ao quadrado mais A ao quadrado, Q sobre x ao quadrado mais A ao quadrado, esses campos eles vão ter uma orientação oposta devido a esse sinal aqui. Eles vão ter orientações diferentes, porque eu tenho esse sinal. Enquanto o campo E1 ele está a favor do vetor radial, o campo E2 ele está contra o vetor radial, de modo que nós vamos ter essa geometria aqui. Então, ampliando, eu não vou voltar o slide, porque se eu volto, ele dá erro no áudio. Tá? Então, depois em casa, se vocês quiserem tirar dúvidas dessa parte, vocês vão poder voltar ao vídeo, né? E vão poder assistir, né? Caso precise. Tá? Então, ampliando aquele pedacinho da figura anterior, onde tinha os campos, então tem o campo produzido pela carga positiva, E1, que está se afastando dela, e nós temos o campo da carga E2, que está se aproximando dela. Então, nós temos essa configuração de campos aí, E1 e E2, tá? E nós sabemos que o campo elétrico total vai ser essa soma vetorial aqui, E1 mais E2. Eu vou ter que somar esses dois vetores, certo? Para fazer essa soma vetorial, nós vamos separar esses vetores aqui na sua parte horizontal e na sua parte vertical. Então, o E1 ele vai ter uma parte horizontal, tá? E uma parte vertical. Tá? Ambos os vetores eles vão ter aqui a mesma intensidade, o mesmo módulo. Ou seja, o comprimento desse vetor aqui, a magnitude desse vetor, tá? Esse comprimento vai ser igual à magnitude desse vetor aqui. Tá? Então, por exemplo, se esse vetor aqui ele tem 10 newtons por coulomb de campo, esse outro também vai ter 10 newtons por coulomb de campo. Tá? Mas a diferença entre eles é a orientação geométrica. Um tem 10 newtons por coulomb orientados para cá, o outro tem 10 newtons por coulomb orientados para cá. Tá?
Então, o módulo desse vetor, se você faz um módulo dessa expressão e dessa expressão, esse módulo ele vai ignorar o sinal aqui e isso vai ficar igual a isso. Tá? Então, vamos separar cada um dos vetores nas suas componentes. Então, o E1 ele vai ter uma parte na direção horizontal, na direção x. Então, quanto do campo E1 está ao longo do eixo x? O quanto do campo E1 está ao longo da vertical, ao longo do eixo y. Tá? Então, nós vamos tratar o campo E1 na sua parte horizontal e na sua parte vertical. Lembre-se que aqui era o eixo x, tá? O eixo y estava apontando para cima. A mesma coisa nós vamos fazer para o campo E2. Então, o campo E2 ele vai ter uma parte horizontal que vai apontar para cá e uma parte vertical que vai apontar para baixo. Então, a parte do campo elétrico 2 que aponta ao longo do eixo x, a parte do campo elétrico 2 que aponta no eixo y. Tá? E vejam que são vetores. Tá? Quando o vetor, a componente do vetor está a favor do eixo, essa componente é positiva. Mas se a componente está contra o eixo, então, por exemplo, o eixo x ele está apontando para essa direção. Mas se a componente está apontando ao contrário, você vai ter um sinal negativo aqui. Então, essa componente ela é contrária ao eixo, então vai receber um sinal negativo. Mas a E1 ela vai continuar sendo positiva, que está a favor. Tá? Então, nós vamos escrever que o campo da carga 1, tá? Ele vai ter, então, o campo elétrico produzido pela carga 1, ele vai ter uma parte horizontal e uma parte vertical. Então, a parte horizontal que está orientada ao longo do eixo x, a parte vertical que está orientada ao longo do eixo y. Tá? Aqui, I e J, nós chamamos de versores cartesianos. Tá? São simplesmente as direções dos eixos de coordenadas. Então, I representa a direção do eixo x, aponta na direção desse eixo. Tá? I é um vetor unitário, ou seja, o módulo dele vale 1, o comprimento dele é 1. Tá? Ele está apontando na direção do eixo x. J é o versor que representa a direção do eixo y, aponta na direção do eixo y. Então, para escrever o vetor E1, eu tenho que ter E1 na direção x, mais o E2 na direção y. Aqui, na verdade, mais E1 na direção y. Aqui, na verdade, o E1, vejo que se o eixo y está apontando para cima, esse E1, na verdade, ele vai receber um sinal negativo. Aí. Posso até colocar aqui depois vai aparecer um sinal negativo aqui, justamente porque esse E1y, ele está apontando para baixo, enquanto o eixo, ele aponta aí, desculpem a letra aqui, fazer com o mouse é meio complicado, enquanto o eixo y vai apontar para cima. Tá? Então, depois vai aparecer um sinal negativo aí. A mesma expressão vetorial eu posso escrever para o E2. Então, o campo elétrico 2 ele vai ter uma parte horizontal que aponta no eixo x e uma parte vertical que aponta no eixo y. Tá? De novo, aqui ó, o E2x ele está contra o eixo, então ele vai acabar aqui recebendo depois um sinal negativo aqui. Ele é contra a direção do eixo e a direção do eixo x. Tá? A mesma coisa para o E2y, ele vai ficar contra o eixo y, então ele também depois vai receber um sinal negativo aqui, porque está contra o eixo y. Tá? Ok? Né? Alguma pergunta, né? Se manifesta. Né? Eu não sei se vocês estão aí, né? Foram passear, né? É meio difícil acompanhar a aula online. Desculpem, pessoal, mas é assim que tem que fazer. Tá? Bem, então vamos escrever aí como é que ficam essas componentes dos campos aí, né? Então E1x, E2x, E1y, E2y, etc. Tá? Então essas componentes dos campos, tá? Nós vamos ter que fazer projeções aqui. Para obter cada uma dessas componentes, nós vamos ter que usar ângulos aqui. Aqui vai ter um ângulo e aqui vai ter um outro ângulo. E fazendo a projeção do vetor de acordo com esses ângulos, nós vamos ter o valor das componentes. Tá? Então, nós vamos usar esse ângulo aqui. Tá? Na verdade, é o mesmo ângulo, porque como as duas cargas, a positiva e a negativa do dipolo, elas estão colocadas simetricamente no sistema de coordenadas, tá? Esse ângulo e esse ângulo vão ser o mesmo. Nós vamos chamar esse ângulo de θ. A partir desse ângulo θ, eu consigo calcular quanto vale essa componente a partir do módulo E1 e quanto vale essa componente a partir também do módulo E1. Tá? Então, a componente horizontal aqui
vejo que ela está, esse vetor aqui, ele está ao lado do ângulo aqui, ó. Tem esse detalhe aqui. Se a componente está ao lado do ângulo, tá? Ao lado significa adjacente, né? Se vocês lembram da trigonometria que nós vimos em Física 1, Física 2 não vê tanto, mas Física 1 você vê um pouco de trigonometria, tá? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa me dá um fator cosseno, tá? Enquanto esse outro vetor aqui, essa componente vertical, você pode desenhar ela aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui, tá? Só um pouquinho, fazer da cor, a mesma cor ali. Fazer aqui, usar um verdinho aqui. Então, eu poderia desenhar esse vetor aí, o vetor de bêbado aqui, né? Um vetorzinho que seria o E1Y aqui. Eu posso desenhar ele aqui. Quando eu desenho esse vetor aqui, né, ele se torna, esse vetor E1Y, ele se torna o cateto oposto desse ângulo. Tá? Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa me dá o seno do ângulo. Tá? Então, vejo que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? E ele tem a hipotenusa, que é o lado maior, que é o módulo desse vetor aqui, que vai ter esse valor aqui, essa hipotenusa tem esse valor, tá? E eu tenho os dois catetos, que são as componentes. Então, o cateto adjacente, que está ao lado do ângulo, e o cateto oposto, que está colocado opostamente ao ângulo. Tá? Então, para calcular o cateto adjacente, a componente horizontal, nós vamos precisar da projeção cosseno de θ. E para calcular a componente vertical E1y, nós vamos precisar da projeção seno de θ. Tá? Então, nós vamos escrever o campo assim. O campo E1 ele vai ter uma componente horizontal, tá? E vai ter uma componente vertical. A componente horizontal você vai usar o cosseno do ângulo. E a componente vertical você vai usar o seno do ângulo. A componente horizontal do E1 está a favor do eixo. Esse vetor está a favor desse eixo. Então, isso aqui vai ser positivo. Mas a componente vertical, né, E1y, vejo que ela está contra o eixo. Tá? E essa componente vertical, veja que aqui ela é dada pelo cateto oposto, então nós vamos calcular isso como o seno do ângulo, a partir do seno do ângulo. Então, E1 vezes o seno do ângulo vai me dar essa componente. E como ela está contra o eixo, vai aparecer esse sinal negativo aí, porque está contra, né, o J aqui é a direção do eixo Y. Tá? Então, essa componente ela está contra o eixo Y. Tá? Então, guardem isso, né, para calcular as projeções. Né? Nesse caso aqui, a projeção adjacente, no caso aqui, a projeção horizontal, você utiliza o fator cosseno, tá, de E1, e a projeção vertical, você vai utilizar aí o fator seno do E1, com os sinais adequados, de acordo com as orientações dos vetores. A mesma coisa nós vamos fazer para as projeções do E2. Tá? O E2x ele está contra o eixo, então vai receber o sinal negativo, como eu tinha falado. E a projeção E2y também está contra o eixo, também vai receber o sinal negativo. Mas como aqui, deixa eu trocar a caneta aqui. Como aqui nós temos essa componente aqui, essa componente horizontal do E2, ela é adjacente ao ângulo. Então, nesse caso, para calcular esse pedaço, nós vamos utilizar aí a projeção cosseno do ângulo. E2 cosseno de θ vai me dar essa parte do vetor total. Enquanto que E2 seno de θ vai me dar a projeção vertical. Ambas são negativas, porque ambas essas componentes apontam nas direções opostas a esses eixos. Tá? Para obter o campo elétrico total, você vai ter que somar esses dois vetores. Tá? Você vai ter que somar E1 mais o vetor E2. É uma soma vetorial. Tá? E nessa soma vetorial, veja que quando você faz uma soma vetorial, se vocês lembram lá de Física 1, você tem que usar a regra do paralelogramo, tá? Para soma de vetores. Né? Então, você constrói aqui com esse vetor um paralelogramo. Tá? Essa linha paralela a essa linha paralela a essa. Elas se interceptam aqui e nesse ponto de interceptação você tem aí o vetor total E, que seria a soma vetorial de E1 mais E2. Tá? Veja que esse vetor ele ficou negativo, ele ficou vertical,
Por que ele ficou vertical? Porque essa componente aqui, ó, tá? Ela vai ser contrária a essa componente. Veja que o módulo de E1 é igual ao módulo de E2, ou seja, esse comprimento é igual a esse comprimento. E pela simetria do problema, o ângulo θ desse lado é igual ao ângulo θ desse lado. Então, nesse caso, como E1 e E2 são iguais e θ são iguais, isso significa que essa componente vai ser igual a essa componente, mas uma está oposta à outra. Uma aponta para cá e a outra aponta ao contrário. Então, o que vai acontecer quando você fizer essa soma aqui, uma vai cancelar a outra, como num cabo de guerra. Um está puxando para cá, o outro puxa igual para o outro lado, né? Vai acabar cancelando. Então, essa parte aqui, mais E1 cosseno θ, menos E2 cosseno θ, quando você soma, isso fica zero. Então, você cancela todas as componentes horizontais. Por isso que é interessante você fazer o cálculo do campo do dipolo ao longo da linha mediatriz, porque ao longo dessa linha vão ocorrer esses cancelamentos. Se você sai dessa linha, não ocorre, você não vai ter esse tipo de cancelamento. Você vai ter que considerar essas componentes aí, e cada uma das componentes vai ter um valor diferente, então vai ficar mais complicado o cálculo. Então, somando esses vetores aí, a parte horizontal cancela, mas a parte vertical, que era aqui E1y e E2y, essas duas partes elas vão somar, tá? Então, E1y é menos E1 seno de θ, E2y é menos E2 seno de θ. Mas eu sei que o módulo de E1 e E1 e E2 são iguais. Então, quando você soma esses dois, na verdade vai dar o dobro disso aqui, tá? Porque E1 e E2 são iguais. Então, quando você fizer aquela soma, você vai ter aí esse resultado aqui, né? Então, a componente cosseno com cosseno vai cancelar e você vai somar ali menos 2e seno de θ. Aqui pode parecer E1 ou também E2, porque eles são iguais, certo? E vejo que isso vai apontar contrário à direção do eixo y. Tá? Então, quem é o seno de θ? Tá? Para obter o seno do ângulo θ, vejo que o ângulo θ, naquela figura que eu mostrei, eu estava fazendo um zoom aqui nesse pedaço aqui, mostrando as duas componentes dos campos, né? E eu usei esse ângulo θ aqui. Tá? Mas esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo θ, que são ângulos opostos pelo vértice, né? Então, esses dois ângulos são iguais. Então, o ângulo θ ele também aparece nesse triângulo retângulo. Tá? E nesse triângulo retângulo, para eu obter o seno de θ, o que eu tenho que fazer? O seno de θ é o cateto oposto ao ângulo. Tá? Então, o cateto oposto ao ângulo é A. E o cateto adjacente é x. Tá? Então, para obter o seno de θ, o que eu tenho que fazer? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o lado maior. Tá? Esse é o seno de θ. Então, A dividido por R1, aqui no caso, ou por R, né, vai me dar o seno desse ângulo. Mas se eu fizer o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, x dividido por R, ou x dividido por R1, isso vai me dar o cosseno do ângulo θ. Mas eu não preciso do cosseno porque ele desapareceu, ele cancelou. Na verdade, nós só vamos precisar desse fator, do fator seno, que vai aparecer aqui. Então, o seno vai ser oposto dividido pela hipotenusa. Mas nós sabemos que a hipotenusa é dada pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Como você quer o R, você tira a raiz. Tá? Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa vai me dar o seno do ângulo, que é justamente o que eu vou substituir aqui. Tá? Então, aqui eu tenho que o campo total é o dobro do campo de uma carga individual, da carga pontiforme. E vai ter esse fator aqui que depende das direções dos campos. Tá? Então, nós vamos substituir aqui. Então, menos 2, porque eu tenho duas cargas, nesse caso aí. Tá? O campo da carga pontiforme, tá? Então, aqui eu peguei o campo da carga 1, que é mais Q. Tá? Então, 1 sobre 4πε0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Esse é o campo da carga pontiforme. Tá? O fator seno de θ, como nós vimos desse triângulo, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Então, em cima, o que vai aparecer aqui? Menos 2Q vezes A. Tá? Vai aparecer esse fator.
E embaixo vai aparecer 4πε0 vezes esse fator aqui, x ao quadrado mais a ao quadrado vezes essa raiz. Só que vocês sabem, né, da matemática básica, que a raiz, né, quando você tem aí uma raiz, você pode substituir essa raiz aí, né, você pode substituir ela por um fator elevado a meio. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 1 meio. Desculpem a letra aí que está horrível. Né? Então, eu vou multiplicar x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 1, tá? Vezes x ao quadrado mais a ao quadrado na raiz, ou seja, x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a meio. Tá? Então, potências da mesma base, multiplicação de potências da mesma base, você soma os expoentes. Então, esse fator elevado a 1 vezes esse fator elevado a meio, você vai somar 1 mais meio. Tá? 1 mais meio dá 3 meios. Tá? Então, em cima você vai ter 2QA com o sinal negativo, né, que já estava aqui. E embaixo você vai ter esse fator aí, x ao quadrado mais a ao quadrado, elevado aí a soma desses expoentes aí, que dá 3 meios. Tá? Então, essa é a resposta para o campo elétrico de um dipolo, né? Um dipolo aí, que seria esse par de cargas. Tá? Então, esse cálculo ele foi feito só ao longo da linha mediatriz. Né? Então, ao longo da linha mediatriz ali daquele plano do dipolo, plano XY. Tá? Muitas vezes, nós vamos tratar esses problemas que envolvem o dipolo elétrico, tá? Como problemas com moléculas. Né? Nós vamos ver logo em seguida aí, quando você tem uma molécula, a distância de separação entre as cargas da molécula, em geral, é muito menor do que a distância de medida do campo produzido por essa molécula, produzido por esse dipolo. Tá? Então, nesse cálculo que nós fizemos aqui, nós podemos fazer uma aproximação, porque, em geral, a distância A entre as duas cargas é uma distância muito pequena, muitas vezes muito menor do que a distância do ponto de medida. Tá? Então, Q é a carga de cada carga do dipolo, A é a distância entre essas duas cargas e X é a distância a partir da origem ao qual eu estou medindo o campo desse dipolo. Então, como, em geral, a distância entre as cargas de um dipolo é muito pequena, e um número pequeno elevado ao quadrado é um número menor ainda, tá? Então, eu posso jogar esse A fora. Né? Eu posso desprezar esse A aqui. Então, quando o X ele é muito maior do que A, ou A é muito menor do que X, o A é desprezível, o tamanho de A é desprezível em relação ao X, eu posso jogar fora essa parte. E eu vou ficar só com o X ao quadrado aqui. Mas aí eu tenho X ao quadrado elevado a 3 meios. E aí esse 3 meios cancela, né, esse fator meio aqui, ó, ele vai cancelar esse 2. Meio vezes 2 vai dar 2 vezes 3 meios dá 3 aqui. Então, vai ficar x elevado ao cubo. Tá? Então, nessa aproximação, quando a distância entre as duas cargas é bastante pequena, eu posso jogar fora esse a ao quadrado e a expressão fica aqui dependendo do cubo, do inverso do cubo da distância. Tá? Ok? Esse fator que aparece em cima aqui, 2 vezes Q vezes A, nós vamos chamar de momento de dipolo elétrico. E o que é o momento de dipolo elétrico? Para você calcular é muito fácil. Basta multiplicar o valor da carga de cada uma. No caso aí, o dipolo ele tem duas cargas, uma mais Q e a outra menos Q. Eu vou multiplicar o valor da carga, tá? Pela distância entre as duas cargas. Então é assim que você calcula o momento de dipolo. Carga vezes a distância entre elas. Eu tenho duas cargas, entre elas vai ter uma distância d. Nesse caso aí, no exemplo que nós estamos fazendo, na geometria que nós estamos seguindo, a distância d entre as duas cargas é 2a. Então, por isso que aparece esse fator 2QA, que é a carga vezes a distância entre elas. Então, carga vezes a distância entre elas, nós vamos denominar aí de momento de dipolo elétrico. E a unidade do momento de dipolo é carga vezes a distância, Coulomb vezes metro. Tá? Essa grandeza, tá, o momento de dipolo, ela é uma grandeza vetorial. Tá?
Desculpem aí ficar falando muito, né? Eu já estou até cansado já, mas eu quero terminar essa parte. E se vocês quiserem interromper depois, né, vocês podem falar, o professor está muito chato. Pode falar durante a aula, se eu ficar falando muito, pode falar, eu não tenho problema com isso, tá? Vocês podem me interromper, vamos dar uma parada aí, né? Pode fazer isso aí. Tá? Aqui, então eu usei essa função aqui, eu fiz o gráfico dessa função no programa chamado Matemática. Não sei se vocês já viram, né, o Matemática ou o Wolfram Alpha, é também uma versão reduzida do Matemática. Tá? Então aqui eu coloquei a fórmula, né, que nós temos aqui, e eu vou fazer o gráfico dela. Então como é que eu faço lá? Né? Então o valor da carga aqui, eu coloquei uma carga aí de um microcoulomb, aqui 1 vezes 10 a menos 6, tá? Só para representar o valor da permissividade elétrica do vácuo, 8,854 vezes 10 elevado a menos 12, né? Eu vou representar assim. E eu vou fazer o gráfico. É muito fácil fazer um gráfico no matemática. Se você tem uma função, então a função que eu tenho é essa. Tá? Essa função tem uma variável, aqui o x. Tá? Então eu vou variar esse x de 0 até 1. Tá? Além dessa variável, tem um parâmetro aqui que é o a, que é a distância entre as cargas. Então eu poderia escrever o a aqui em cima, a igual a 2, por exemplo. Né? Ele vai fazer a conta. Ele vai fazer o gráfico, ele vai plotar um gráfico. Mas aqui eu quero variar esse A, né, e ver o que vai acontecer quando eu vario essa distância entre as cargas. Tá? Então, variando a distância entre as cargas, como é que fica o campo produzido por elas. Tá? Na outra apresentação que eu tinha deixado lá, a outra gravação, tinha dado erro exatamente nesse ponto aqui, por causa da animação. Tá? Então, eu dupliquei o slide e pus a animação no outro slide. Vamos ver se agora vai sumir aqui. Né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu tirar aqui. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Então, movimentando aqui, você consegue observar aí como o gráfico varia. Quando eu aumento a distância entre as cargas, né? Se a distância ficar muito grande, tá? Eu tenho aí um campo diferente. Né? Mas se a distância ficar pequena, tá? O campo aí ele se aproxima desse comportamento aqui. Então esse comportamento ele é obtido quando o A é pequeno. Né? Seria, deixa eu passar aqui. Seria esse caso aqui. Então esse caso seria o campo eletrostático quando eu tenho essa aproximação. Mas se o A ele fica grande, tá? Aí você já tem esse outro comportamento aqui. Tá? Então fica diferente, ok? Vamos passando. Não sei se deu erro no áudio, tá? Talvez vocês não tenham visto essa parte aí. Pode ser que tenha dado erro, depois vocês me falam. Então, aqui nós temos aí um GIF, aí, uma simulação, né, de como é essa aproximação dipolar. Aí. Como o campo eletrostático do dipolo, ele muda quando você aproxima as cargas, vai aproximando as cargas. Quanto menor a distância, o campo ao redor aqui, ele sofre uma certa distorção. Então essa distorção aí é justamente aquela aproximação que nós fizemos ali. Tá? No cálculo que eu mostrei agora, nós só calculamos o campo elétrico ao longo dessa linha aqui, ó, né? Ao longo da linha mediatriz. Para calcular em outros pontos, aí esse método ele não é muito bom, tá? Ele se torna trabalhoso. Tá? Então, como eu falei, para calcular em todos os pontos nesse plano, né, você precisa uma ferramenta mais poderosa, que é o tal do potencial eletrostático, que nós vamos ver mais adiante. Então, só para adiantar, tá? Quando você usa o potencial eletrostático nesse problema, a expressão geral que você obtém, a expressão correta, é essa aqui, é essa de baixo. Tá? O cálculo que nós fizemos, nós só obtivemos ao longo dessa linha, ao longo do eixo X aqui, por isso que aqui está o eixo X. Quando você faz em todos os pontos aqui, inclusive, aí você não precisa fazer só nesse plano, no plano XY. Você pode fazer no espaço XYZ. E aí, essa distância de um ponto de medida até o dipolo, tá? Ela vai virar uma distância radial. Em vez de x, nós vamos trabalhar com a distância radial r. Tá?
Então, nesse cálculo aqui, né, vocês podem perceber que o fator que nós obtivemos aqui, tá, esse fator P aqui, né, é justamente esse P que está aparecendo aqui. E o x ao cubo aqui é o fator que aparece aqui embaixo. Tá? Então, nós obtivemos essa parte aqui. Ó, né? Deixa eu borrar aqui, ó, né? Fazer uma pintura aqui. Né? Nós obtivemos essa parte que está rabiscada aí. Tá? Esse outro termo seria ele é a contribuição de outros pontos, que viria daquela contribuição do cosseno que não cancelaria mais. Tá? Então você obteria essa expressão geral. Tá? Ok? Quase acabando. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá. Ok. Então uma aplicação aí desse dipolo eletrostático é para a molécula da água. Tá? Então a molécula da água, ela tem uma estrutura, você pode assumir que ela tem uma estrutura dipolar. Aí. Então a molécula da água, ela tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Tá? Os átomos de hidrogênio, quando compartilham elétrons com o átomo de oxigênio, nessa ligação química, tá? Fazem com que nessa região aqui, nessa região do espaço, exista uma distribuição de carga. Essa distribuição aí, ela é dada lá pelos orbitais que vocês viram na química. Então, os orbitais S, P, D, F, em essência, são... você pode interpretar aquilo lá como distribuições de carga. Mais especificamente, como probabilidade de distribuição de carga, né? uma probabilidade de onde o elétron poderia estar. Então, essa probabilidade de onde o elétron poderia estar, ela se reflete aí numa distribuição de carga. E essa distribuição de carga vai te deixar esse lado da molécula, né, o lado dos Hs, mais positivo do que o lado do oxigênio, que vai ficar mais negativo. Tá? Então, os elétrons eles vão ser mais... a maior parte do tempo, vamos pensar assim, isso não é correto o que eu estou falando, mas a maior parte do tempo eles vão estar aqui próximos ao átomo de oxigênio. Então, por isso que esse lado ele fica mais negativo, enquanto o outro lado fica mais positivo. Tá? Então, se esse lado está mais negativo e esse lado está mais positivo, nós podemos assumir que existe um dipolo elétrico aqui. Tá? De tal modo, como se eu tivesse uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Na verdade, esse dipolo da água, você poderia separar em dois dipolos. Aqui eu tenho uma carga negativa, uma positiva, isso seria um dipolo, um vetor orientado para cá. Tá? O vetor do dipolo elétrico, ele sempre aponta da carga negativa em direção à carga positiva. E você calcula aí como a carga vezes a distância entre elas. Então, para esse par de cargas aqui, né, nessa distribuição, né, mais menos, você teria um dipolo aqui. Do outro lado, mesma coisa, teria um dipolo aqui. Mas a soma desse dipolo com esse dipolo, a soma vetorial desses momentos de dipolo individuais, me dão esses momentos de dipolo total. Tá? Para a água, o momento de dipolo ele é muito bem medido, ele é muito bem definido. Então, o momento de dipolo da água vale 1,8546 dBi. Tá? O dBi é uma unidade de medida de momento de dipolo, tá? Que é normalmente utilizado para problemas que envolvem moléculas. Tá? Então, em termos daquela unidade no sistema internacional que eu tinha passado para vocês, o momento de dipolo no sistema internacional ele é dado em coulomb vezes metro. Mas essa unidade, o dBi, ela tem esse fator de conversão aqui. Um dBi é 3,33 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Tá? O porquê desse número aqui, vocês podem procurar aí na definição de dBi. Por exemplo, no Wikipedia, vocês podem ver lá a definição, tá? De como isso é definido. Tá? É só uma definição. Tá? Então, vejam, a água ela vai ter esse momento de dipolo. Tá? Por que eu estou falando sobre a água? Porque pensar no momento dipolar da água, tá? Te ajuda a entender como
os alimentos eles aquecem no micro-ondas. Então, como funciona o micro-ondas? Tá? Então, o micro-ondas, né, ele tem uma peça, né, que nós chamamos de uma válvula magnetron. E essa válvula, ela emite as tais das micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas de um comprimento de onda curto, né, muito curto, aí, da ordem de milímetros, né? Milímetros ou centímetros. Aí tem que calcular para ver quanto que dá para essas micro-ondas. Tá? Então, essa válvula aqui, tá, depois, né, se a gente voltar aí na aula presencial, eu posso levar uma para vocês olharem. Tá? E vocês podem até, para desmontar uma válvula dessa, é até um pouco perigoso, pode se machucar, né? E parece que dentro dela tem alguns materiais aí que são nocivos à saúde também. Tá? Então, o ideal é não tentar desmontar isso, né? Porque você pode se cortar, né? Porque é difícil para desmontar essa estrutura mecânica, tá? E também pelos materiais que contém aí, que podem ser venenosos. Tá? Mas basicamente essa válvula tem dois ímãs aqui, dois ímãs do tipo alto-falante, né? No meio aqui tem um fio, esse fio ele vai emitir elétrons, esses elétrons eles vão espiralar nesse campo magnético do ímã, tá? E quando os elétrons espiralam nesse campo magnético do ímã, vão passando dentro aqui nós chamamos de uma cavidade, tá? Então, dentro desses ímãs aqui, no meio desses ímãs, envolvendo o fio que emite elétrons, nós temos aqui uma peça de cobre que tem buracos, que tem cavidades, e conforme os elétrons vão espiralando, passando próximo a essas cavidades, eles ressoam eletrostaticamente, eletrodinamicamente, eletromagneticamente nessas cavidades, e aí você vai ter a produção de micro-ondas. Tá? Então, essas micro-ondas, né, vão fazer com que esse dipolo elétrico ele oscile. Tá? Então, a válvula vai emitir micro-ondas, né, que são campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos, né, nós temos aqui a parte elétrica, o campo elétrico de uma onda, tá, eletromagnética, ele fica variando no tempo dessa maneira. Tá? Ele vai apontar para um lado, vai apontar para o outro, aponta para um lado, aponta para o outro. Ele vai ficar oscilando. Como o campo elétrico da micro-onda ele fica oscilando no tempo, tá? Ele fica invertendo, ele vai fazer com que esse dipolo elétrico acompanhe o movimento, né, acompanhe aí a variação desse campo elétrico. Ou seja, o dipolo elétrico ele vai ficar invertendo aqui, a molécula ela vai ficar trocando de lado aqui, ela vai ficar invertendo. Eu não consegui fazer essa parte da animação, tá? É um pouquinho mais difícil para fazer, né? Mais tarde eu pretendo fazer isso, mas por enquanto eu não consegui fazer virar as ondas chegarem aqui, virar a molécula aqui. A ideia inicial era essa. Tá? Mas é esse movimento da molécula de água, essa inversão que você causa no dipolo, é que aquece o alimento. Né? Que a válvula de micro-ondas ela é calibrada numa certa frequência de oscilação, de tal modo a ressoar com a frequência determinada por essa molécula de água. Então, essa válvula ela é sintonizada justamente para a molécula de água. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a apresentação. Né? A apresentação ela